quando ela disse: queridos filhos, adorai o Senhor e servi-o com amor e fidelidade. Fugir das falsas ideologias e dos falsos deuses. Vós sois pertença do Senhor e somente a Ele deveis manter vossa fidelidade. Defender Jesus. Ele espera muito de vós. Não vos afasteis das lições do passado. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais e somente os que rezam hão de suportar o peso das provações que já estão a caminho. Acolhei o Evangelho e permanecei fiéis ao verdadeiro magistério da Igreja do meu Jesus. O demônio causará grande confusão e divisão nesta terra, aqui no Amazonas. Dai-me vossas mãos e eu vos conduzirei pelo caminho da verdade. Estai atentos para não ser desenganados. Muitos agirão como Judas, mas vós deveis ter a coragem de Pedro. Lembra de São Pedro, lembra da ação de Judas e lembra da ação de Pedro. Coragem, nada está perdido. Quando sentides o peso da cruz, chamai por Jesus. Nele está a vossa vitória. Fortalecei-vos na oração, no Evangelho e na Eucaristia. Quem está com o Senhor jamais experimentará o peso da derrota. Avante, eu rogarei ao meu Jesus por vós. Bom, o que pensar de uma mensagem deste porte? Eu, particularmente, aqui agora é a minha opinião pessoal, você pode pensar diferente e não há briga nem confusão. Mas quando Nossa Senhora meditava essa mensagem de ontem, ela falava e eu escrevi ali. Então, quando ela começou dizendo: adorai o Senhor e servi a Ele, né? Servi-o com amor e fidelidade. Nossa Senhora pediu para adorar o Senhor e servir a Ele com fidelidade. E alertou: fujam das falsas ideologias, dos falsos deuses. Quando ela falou isso, eu só lembrei daquela negócio da Pachamama. Lembra? Lá no Sírio do Amazonas, que acabaram sujando, né, o nome do Brasil e dos verdadeiros católicos com aquele paganismo. Então, Nossa Senhora, na minha opinião, e pela primeira vez. Interessante, parece que Nossa Senhora guardou essa pérola para soltar exatamente aqui onde tudo começou. Também não sei quem é o responsável por essa irresponsabilidade. Não sei. Não sei quem foram os responsáveis por esta grande irresponsabilidade de colocar uma deusa pagã, né, no coração do catolicismo. Todo mundo lembra do escândalo, né? Eu estou dando aqui a minha opinião, tá? Não foi Nossa Senhora que disse: meu filho, eu estou falando. Ela não disse isso, não. Mas quando ela estava ditando a mensagem, a lembrança que me veio foi essa. Então, Nossa Senhora convocou, que aqui é uma mensagem, por mais incrível que pareça, mas aqui é uma mensagem para a Igreja Católica, para a nossa Igreja, mensagem para a Igreja Católica. Nossa Senhora está chamando a Igreja para adorar, né? Para adorar e servir a Deus e fugir das falsas ideologias que se espalham dentro do catolicismo como erva daninha, matando a verdade de Deus em muitos corações. Então, talvez o senhor que é padre, o bispo, pode discordar de mim, não tem problema nenhum, a gente não vai fazer guerra, não. Mas olha para todos os lados e vai observar que realmente tem coisa que está acontecendo que não deve acontecer. Então, essas coisas de paganismo, né, não é para o catolicismo. O catolicismo tem que cultuar, prestar culto a Deus, adorar o Senhor, né? Adorará o Senhor e só a Ele servirá. Não é misturar. A gente percebe, né, que os maus exemplos se espalham com grande velocidade, como um vento, né, furioso que sai arregaçando tudo pela frente. Então, os católicos e a Igreja, claro que essa mensagem
vai fazer efeito nas autoridades da igreja? Não creio que não. Mas Nossa Senhora deu recado. E aqui muito foi dado, muito será cobrado. É só a gente lembrar disso, né? Mesmo porque a igreja não tem obrigação de acreditar, mas ela tem a obrigação de ensinar a verdade. Aí é que está o bambambam da coisa, né? A igreja não é obrigada a acreditar numa mensagem dessa, mas ela tem a obrigação de levar a sério o evangelho de Jesus, coisa que não está fazendo, em grande parte. Então, os padres e bispos que são comprometidos com a verdade estão sendo perseguidos e lançados fora, como Nossa Senhora falou. Então, a Mãe de Deus está nos alertando. Custa a gente prestar atenção para ele. O que é que Nossa Senhora está dizendo aqui? Isso faz sentido? Isso é uma piada? É uma pilera, como a gente costuma dizer, lá no Nordeste? Não, não é uma pilera, não. Nossa Senhora está falando a verdade que nós, católicos, precisamos defender. Defender Jesus. Olha a convocação dela. Adorar a Deus, servir aos pedidos, viu? Adora a Deus, serve a Deus, fidelidade a Deus, fugir das falsas ideologias e dos falsos deuses. Não esquecer as lições do passado. Que lições do passado são essas? Os ensinamentos de sempre da Igreja Católica. Aqui nós temos 5 pontos importantes, né? Depois, o 6º, acolher o Evangelho, fidelidade ao verdadeiro magistério. Essa palavra verdadeiro magistério me arrepia. Entenda do jeito que você quiser. Me arrepia, né? E veja este grande alerta. Presta atenção. Você que está me assistindo, você que é aqui de Manaus, tá? Você que é aqui da Amazonas, preste bem atenção nisso que Nossa Senhora vai dizer aqui agora. O demônio causará grande, é pequena, não é? Grande confusão e divisão nesta terra. Ela está falando aqui, este estado. E essa confusão, divisão, Pedro Regi, vai vir por onde, como é que é? 100% de certeza é na igreja. Confusão e divisão na igreja desta terra. Nossa Senhora está aqui falando, alertando. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Então, aqui nós temos vários pedidos de Nossa Senhora. Mais de 10. Também, 8º, fortalecei-vos na oração. No Evangelho, na Eucaristia. E foi finalizando dizendo, olha, quem está com o Senhor, com meu filho Jesus, né, ela quer dizer isso, jamais vai experimentar a derrota. Jamais. Mas ela nos alertou e falou aqui, muitos agirão como Judas. Ou seja, muitos vão trair. Muitos na igreja vão trair. Mas Nossa Senhora diz, vós deveis ter a coragem de Pedro. Muitos vão trair Jesus, mas tenham a coragem de Pedro. Pedro é aquele que cai, levanta, se arrepende e volta para Cristo. Então, tenha coragem, a humildade. Tenha coragem de Pedro de defender a verdade, não tenha medo de nada, não. Seu compromisso é com o céu. Se eu e você fizermos compromisso com a terra, estamos perdidos eternamente. Tudo nessa vida passa. Mas a graça de Deus em vós será eterna, disse Nossa Senhora centenas de vezes em Anguera.